students! How are you? Vamos para mais uma English Class com a Teacher Tícia Cardoso? Yes, Teacher! Só que antes de mais nada, galerinha, acessem Google Classroom, cliquem naquele link, façam as atividades e a presença de vocês estará garantida! E a aula de hoje será com o nosso convidado super querido, Val! Say hello for the students, Val! So, vamos dar uma lembrada. O que nós vimos aula passada? Ah, teacher, foi sobre St. Patrick's Day. A teacher estava com uma, vamos dizer assim, caracterização diferente, né? Inclusive o nosso intérprete de Libras, não é mesmo? Ah, mas muito boa aquela aula, não é verdade, galera? E hoje a teacher vai deixar vocês com um pouquinho de fome. Por que será? Vamos estudar foods and drinks, comidas e bebidas, countable and uncountable nouns, ou seja, os substantivos contáveis e substantivos incontáveis. Very good? So, o que nós temos aqui na imagem? Recipes, né? Ah, que são o quê? Receitas. Ah, então a teacher vai mostrar a receita de alguma coisa? Sim, vamos dar uma olhada, né? Gente, isso daqui não é de watermouth. Já falei sobre isso, né? De dar água na boca. Delicious. Que mais? Então, o que seria recipes? A receita é um gênero textual composto de duas partes bem definidas, ingredientes e modos de preparo, que, por sua vez, podem ou não ver indicados por títulos. Na primeira parte, onde encontram-se relacionados os ingredientes, ou seja, substantivos, determina-se as quantidades necessárias para realizar a receita. Essas quantidades vêm descritas em unidades de medidas, como gramas, mililitros, litros, xícaras, colheres, pitada, entre outras. Galera, qual que é a receita predileta de vocês? Com certeza vocês têm algum, né? Ou aquela comida predileta, né? Vamos então. O que mais que a gente tem sobre o recipe? Já na segunda parte em que se descreve o modo de fazer a receita, os verbos quase sempre se apresentam no modo imperativo, né? Como assim, teacher, modo imperativo? A gente já vai ver dentro de uma receita. Ou seja, expressando ordem, conselhos, essa parte do passo a passo indica a sequência dos procedimentos e da união dos ingredientes a ser seguida para se obter o melhor resultado da receita. Interessante! Então, vamos lá? Carrot and apple juice. Primeiro lugar, o que é juice? Ah, suco, teacher! Sim! E o que é carrot? Olha aqui a figurinha ali, ó. Ah, cenoura. E apple? Maçã. O que será que dá da mistura desses dois ingredientes, né? Então, vamos lá. Ingredients, 3 medium carrots, 4 apples. Seria o quê? 3 cenouras médias e 4 maçãs. Equipment, o que a gente precisa de equipamento para isso? Small sharp knife, cutting board, juicer. Que seria o quê? Uma faca pequena, né, afiada, que mais aquela tábua, e também, vamos dizer assim, o juicer. A gente até fala aqui em português mesmo, vamos dizer assim, a gente já pegou essa palavra inglesa e já, vamos dizer assim, aprimoramos aqui no Brasil o juicer, né? Que seria o espremedor. Ok, directions. Então, como que a gente faz esse suco que parece ser saboroso? Scrub the carrots and cut each one into 2 or 3 pieces. Primeiro você esfrega, você lava bem, né? E daí você corta em 2 ou 3 pedaços. Very good. 2. Put the apples and the carrots through the juicer. Ah, então vocês vão pegar e colocar, né, as maçãs, a cenoura no juicer. Que seria o espremedor, né, gente? Throw away the pulp. Jogar a polpa. And pour the juice into 2 glasses. Ah, e daí você simplesmente despeja em 2 copos. Gente, it's so easy and it's delicious. Tenta fazer em casa, beleza? So, nós temos aqui as directions que a teacher já leu para vocês, ok? Number 1. Leia como se faz a receita e assinale a alternativa que contém o significado dos verbos scrub, cut, put, pour,
vai ser o quê? Letter A, B or C? Então, galerinha, was it easy? Yes, teacher! Vamos lá, então. Então, qual que seria o significado de scrub, cut, put, pour? Vai ser o quê? Letter A, B, C? Ah, letter C. Então, scrub, esfregar, cut seria cortar, put seria colocar e pour, despejar. Very good. So, number 2. Observando os ingredientes dessa receita, quais são os substantivos encontrados? Só dá uma olhadinha ali, tá? Será que é letter A, B or C? Então, galerinha, conseguiram? Yes, teacher!
So, dando uma olhadinha aqui nos ingredientes, né? O que nós conseguimos ver, né? Tanto nos ingredientes quanto no equipment. Quais são os substantivos? Será que é letter A, B ou C? Ah, letter B. Principalmente ali se referindo aos ingredientes, tá? Então seria o quê? As carrots e as apples. Cenouras e maçãs. Ok? Very good. So, o que nós vamos ver agora? Countable and uncountable nouns. Teacher, o que é isso? A teacher já vai explicar para vocês, tá? Os substantivos contáveis são utilizados com o que podemos contar através de números. Eles possuem formas no singular e no plural. A forma no singular pode usar artigos a or an. Para saber a quantidade de um substantivo contado, utiliza-se how many, quantos, combinado ao plural do substantivo contável. Por exemplo, one dog, o que é dog? Cachorro. Como seria o plural de one dog? Two ou mais, né? Dogs. Apenas coloca a letra S para colocar no plural. Very good. One horse, o que é horse? Cavalo. Two horses, 2 cavalos. Que mais? One man. Ah, mas existe aquele plural irregular. O que é isso, teacher, plural irregular? É aquele que você não acrescenta S no substantivo, tá? Muda totalmente. Por exemplo, man fica man, né? Então seria homem, só coloca o E. A mesma coisa woman. O que é woman? Mulher. Daí eu coloco qual que seria o plural de woman? Women. Eu coloco o E no lugar do A, né? Fica women. E a pronúncia muda totalmente, ok? So, substantivos incontáveis são utilizados com aquilo que não podemos contar através de números. Eles podem identificar ideias ou qualidades abstratas e objetos físicos muito pequenos ou sem forma para serem contados. Por exemplo, líquidos, substâncias em pó, gases, etc. Os substantivos incontáveis são utilizados com o verbo no singular. Por exemplo, nós temos tea. Qual que é a tradução de tea? Chá. Dá para contar? Não. É um líquido. Pensa assim, líquido é incontável. Mas a não ser que fosse 2 xícaras de chá, 3 xícaras, daí a coisa muda. Mas o líquido em si, daí é incontável. Belezinha? Que mais? Sugar. Açúcar. Vocês vão conseguir contar aqueles grãozinhos de açúcar? Difícil, né, gente? Que mais? Water é um líquido, água. Ok? Rice. Gente, se fosse contar os grãos de arroz, meu Deus do céu, a gente ia contar e perder a conta, não é verdade? Por isso que ele é considerado um substantivo incontável em inglês. Entenderam melhor? Very good. So, aqui a teacher tem uns exemplos para vocês, tá? O que na língua inglesa é um substantivo contável e o que é um substantivo incontável. Belezinha? Então, vamos lá. Apple. Eu posso contar, né? One apple, 2 apples, dá para contar as maçãs. Legal. Carrot. Também eu posso contar a quantidade de cenouras. Tomatoes. Posso contar os tomates? Ah, com certeza. Watermelon. É possível contar a melancia? Sim, com certeza. Legal. Agora vamos para os incontáveis. Rice, como a teacher falou, se eu for contar os grãos de arroz, meu Deus, eu vou levar muito tempo, então vamos considerá-lo como substantivo incontável. Honey, dá para... Honey é mel, difícil contar, né? A não ser que fossem os potos de mel, daí tudo bem. Tea, como a teacher falou, se eu for contar somente, vamos dizer assim, o líquido, não tem como. Pensa assim, líquido é incontável. E cheese, de acordo com a língua inglesa, ele é incontável, ok? Que mais? Olive, que seria azeitona, né? Contável, dá para contar as azeitonas. Fries, batata frita, considerável, contável. Burger, delícia. Hambúrguer dá. 1 burger, 2 burgers. Hot dog também, contável. Salt, sal, não dá para contar. Sugar, como a teacher já falou, também não dá. Jam, que seria geleia, também não. Por incrível que pareça, meat também não, que é carne em geral, tá? Isso na língua inglesa. Que mais? Dessas imagens aqui, que vocês estão encontrando nesses exercícios, what are the uncountable nouns? Ou seja, qual que é incontável?
Será que é a letter A, B, C ou D? Pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3. Daqui a pouco a teacher vem com a resposta, ok? Então, galerinha, was it easy? Yes, teacher! Vamos lá. Uncountable nouns seria o quê? Substantivos incontáveis. Vamos pensar com a teacher. Strawberry. Eu consigo contar quantos strawberries nós temos aqui nas mãos dessa pessoa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que é isso. Ok, mas dá para contar, não é verdade? Ok. Na letter B, T. Lembra que a teacher falou? Quando se referir a líquido, substantivo incontável, tá bom? Que mais que eu tenho? Letter C. Dá para contar os tomates, não dá? Então é contável. Letter D, mel. Mel não pode contar, é incontável, ok? Então, the answers are letter B and letter D. Very good. So, what are the countable nouns? Agora são os contáveis, ok?
Was it easy? Yes, teacher! Vamos lá então. The countable nouns. Vamos com a teacher. Cookies. O que vocês acham? Peanuts. O que vocês acham? Sugar. Juice. Qual deles que é countable nouns? Opa, sorry, gente. Ela tá aqui, né? A teacher já foi passando slide, sorry, né? Vamos lá. Então, os contáveis seriam o quê? Letter A, letter B. Ok? E C, sugar. Não tem como contar, né? O açúcar. E, lembra, líquido é considerado incontável. Very good. So, the answer is letter A and letter B. Very good. Ok, agora sim eu vou para o outro slide, né? Gente, que delícia! Uau! Pasta with bacon and tomato sauce. Gente, sendo macarrão, tá tudo de bom, né? Você coloca um molho show de bola ali, nossa, delicious, né, gente? Pasta significa o quê? Massa em geral, né? Aqui tá dizendo que é com bacon e molho de tomate. Show de bola. Amo. Vamos lá. Ingredients. Quais são os ingredientes? One red onion. Então tem cebola. One red peppers. Tem pimentão. Que mais? Bacon. Claro, né? Você está dizendo ali no título que tem bacon. Que mais? One can, que seria uma latinha, né? De tomate. A cup water. Então tem uma xícara de água aqui também. Olive oil. Claro que tem o azeite de oliva, garlic, né? O alho, orégano, and 50 gramas pasta per person. Seria 50 gramas de massa por pessoa, ok? Nossa, só coisa boa, né, gente? Uau! Que mais? Observando os ingredientes ao lado, assinale as palavras correspondentes aos uncountable nouns. Quais substantivos que são incontáveis aqui, tá? Letter A, B or C?
was it easy? Yes, teacher! Vamos lá então, né? Observando esses ingredientes aqui ao lado, assinale as palavras correspondentes aos uncountable nouns. Bem, espero que tenha observado, né? Qual resposta que vocês colocaram? Letter A, B ou C? E a teacher pediu uncountable, ou seja, os incontáveis. Seria letter C. Vamos ver o porquê? Olive oil, que seria o azeite de oliva. Water, lembra que a teacher falou? Qualquer líquido é incontável. Orégano, não dá para contar, né? Orégano. E se fosse a letter B? Letter B, eu posso contar o garlic, o alho, tá? E letter A? Letter A tá tudo contável aqui, né? A cebola, o pimentão. Não, o water não dá para contar, daí fica difícil, né? Mas tem os contáveis no meio. Então, a melhor resposta, ou seja, a resposta é letter C, ok? So, number 6. Observando novamente os ingredientes desta receita delicious, né? Assinale as palavras correspondentes aos countable nouns, ou seja, agora são os substantivos contáveis.
Então, galerinha, foi fácil, não é mesmo? Yes, teacher! Adoro ouvir. Yes, teacher! Very good. So, quais são os contáveis daqui? Ah, letter A. Vamos lá. Ah, então pimentão, tomate, né? Cebola, o alho. Sim. A letter B já tem o other, já descarta, né? Letter C, olive oil. Não, e tem o other, né? Então, como que você vai contar azeite de oliva e água? Não dá. Então, countable nouns seria a letter A. Entenderam, gente? Acho que sim, né? Very good. So, aqui é a continuação. Lembra que a gente só viu os ingredientes daquela receita extremamente saborosa? Então, vamos ver como que eu termino, né? Como que eu finalizo essa receita? Cut the onion, red peppers and bacon into small pieces. Então você tem que cortar, né? Vamos dizer assim, a cebola, os pepinos, o bacon em pedacinhos pequenininhos. Ok. Heat some olive oil in a pan. Então você pega um pouquinho de azeite de oliva e você aquece numa panela, tá? Fry the onion. Você vai fritar a cebola. Red peppers and bacon. Nossa, eu já fico imaginando aquele cheirinho, gente. Imagina? Então você vai fritar, né? Vamos dizer assim, o pimentão, o bacon e a cebola. Fica aquele tss. Dá para imaginar? Uau! Que mais? Add oregano, garlic, tomatoes and water and cook for 20 minutes. Daí vocês vão acrescentar o orégano, né? Aquela pinch, né? Que seria a pitadinha de orégano. Garlic, que seria o alho. Tomatoes, tomate. And water. E coloca a água. E deixa cozinhar por 20 minutinhos, tá? Já vai imaginando aquele cheirinho maravilhoso na cozinha da sua casa. Que mais? Cook the pasta in a big pot of boiled water. Daí, separado, né? Você pega e cozinha aquela massa maravilhosa, no caso aqui seria o macarrão, né? Em água fervente. Que mais? E depois fica pronto, fica maravilhoso, delicioso. E o que está escrito aqui? Serve the pasta with sauce and enjoy it. Sirva com molho e se delicie. Ai, gente, que vontade de comer isso. Delicious, né? Very good. So, vamos lá para o quiz, então, agora? Yes! Na imagem ao lado, alguns ingredientes. Assinale o ou os countable nouns que corresponde a um health juice. Bem, em primeiro lugar, vocês têm que pensar, como que eu faria um suco, né? Então, quais são os substantivos contáveis para que você possa fazer esse suco? Será que é letter A, B, C ou D? O que dá para colocar aqui que seria substantivo contável? Letter B and letter D, né? Water é incontável, líquido sempre incontável, né? Sugar, não dá para contar. Lemon, apple, imagine misturar um limão e uma maçã num suco. Deve ser maravilhoso, né, gente? Então, aquela pasta, ou seja, aquela receita daquele macarrão delicioso com esse suco, pronto, gente. Perfeito, né? Que mais? Number 2. Nossa, mais coisa saborosa. Yes. A imagem ao lado é o resultado de uma receita de omelete. Assinale os ingredientes que correspondem aos uncountable nouns. Vocês têm ideia como se faz um omelete, né? Qual que é o ingrediente principal? Egg. Very good. So, só que agora a teacher quer os ingredientes que correspondem a uncountable noun, que é substantivo incontável. O que é daqui, ó, da letter A, B, C ou D seria? Vamos ver ali. Butter and salt. Imagine você, no lugar do óleo, você coloca manteiga. Eu faço assim, tá, gente? E, claro que tem aquele salzinho, né, para dar aquele gostinho. Nossa, fica divino, né? E a letter A, onion, que seria a cebola. Só um pouquinho de cebolinha assim é bom. Egg, claro, né, que seria o countable noun, não o uncountable como tá pedindo aqui, né? Egg é o ingrediente principal de omelete. Gente, que delicious class! Só aula deliciosa, né? Dá muita vontade de comer, não é mesmo? Então, aqui seriam as referências da onde a teacher tirou. E o que nós estudamos hoje, então? Foods and drinks. Sim, umas comidas deliciosas, bebidas, aqueles sucos maravilhosos, né?
countable and uncountable nouns, que seriam substantivos contáveis e incontáveis. Ok? E aqui, para finalizar, a recipe for love, a spoonful of smiles, a jar of joy, a cup of kisses and a handful of hugs. O que seria aqui? Uma receita de amor seria o quê? Vamos pegar uma colher de sorrisos, uma jarra de alegria, uma xícara de beijos e muitos, muitos abraços. É o que a teacher deseja para vocês, gente. Vamos nos despedir dessa aula deliciosa, Delicious Class, com o nosso querido intérprete de Libras, Val. Say bye-bye for the student. See you!